Olá, Conafarcas, olá, ouvintes. Estamos aqui com mais um Conatalk, podcast, né, do Conafarc. Para quem ainda não segue, segue no Instagram, no YouTube, @Conafarc, né? E também segue aqui no Spotify, tá? Quem estiver ouvindo, aproveita já curte também esse episódio no YouTube ou no YouTube, no Spotify ou no YouTube, desculpa. Então hoje aqui eu estou com a Bianca Versolato, né, que é fotógrafa de arquitetura em São Paulo, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com eles. Para quem não sabe, eu sou Dander Freitas, sou fotógrafo também, atuo aqui em Salvador e São Paulo. Então vamos bater esse papo com a Bianca. Oi, Bi, tudo bem? Oiê, tudo bom? Privilégio estar aqui conversando com vocês, falando um pouco dessa paixão que eu tenho, que é a fotografia, e que move minha vida, assim, 50% da minha vida é movida pela fotografia, pelos vídeos. Fico muito feliz de conversar com vocês. É muito legal ouvir isso, porque é uma paixão que a gente tem em comum, né? Eu acho que É. eu não sei, eu ainda vou fazer esse estudo aqui com todo mundo que foi entrevistando, né? Você é a terceira gravação, né? Não sei se a gente vai postar nessa ordem, mas você é a terceira gravação. Mas eu acho que não deve existir fotógrafo que não seja por paixão de alguma forma, né? Para fotografia, porque é uma coisa que mexe muito no íntimo da gente, né? Mexe e assim, é tão pessoal, né? A gente coloca muito o coração, o nosso olhar ali na fotografia. Eu acho que não tem como não ser movido por paixão, seja ou pela paixão, tem muita gente que é muito técnico, né? Ou pela paixão técnica, ou pela paixão visual, de você ver aquilo e querer demonstrar de alguma forma para as pessoas mostrar o que você está enxergando ali, isso me move demais. Então, acho que a paixão ela está intrínseca ali em qualquer ramo da fotografia, né? Eu costumo dizer que que é uma forma de me expressar mesmo, sabe? Eu acho que a fotografia é como eu me comunico com o mundo, assim. Por mais que, no nosso caso, que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre uma fotografia mais comercial, né? De alguma forma, mais técnica, né? Que a Isso. fotografia de arquitetura tem suas tecnicidades, mas eu acredito muito nisso, assim, que é uma forma que eu tenho como me expressar ao mundo, né? Às vezes eu consigo É, expressar mais, às vezes é uma coisa, como você disse, mais técnico, ou porque o trabalho exige, ou porque é uma coisa mais o projeto, sei lá, né, pede, mas ainda assim eu tento exatamente. expressar isso de alguma forma. E por ser uma fotografia muito técnica, às vezes a gente não pode também deixar despercebido a sensibilidade do projeto, né? Então, o fotógrafo que ele foca muito na direção técnica, ele acaba perdendo um pouco a essência ali do projeto. E a gente tem que dar uma interpretação do projeto para o profissional ali através da fotografia, né? Então a gente não pode deixar essa técnica falar mais alto às vezes do que a nossa sensibilidade, né? Acho que esse episódio vai ser bem interessante, viu? Que acho que a gente vai tocar em assuntos aí bem diferentes. Quero voltar depois nessa coisa, né, do não se deixar levar apenas pelo técnico, mas encontrar essa interpretação do projeto. Eu acho que isso aí é um assunto bacana para a gente conversar. Mas eu vou te pedir para a gente voltar um pouquinho e entender um pouco da sua trajetória, né? Como você se torna, né, a Bianca Versolato, fotógrafa de arquitetura, né? Você é de São Paulo, estado, né? Mas você é do ABC, né? Você atua tanto na capital quanto no ABC. Aí me conta um pouquinho sobre isso. Então, vai fazer 10 anos já que eu estou na fotografia de arquitetura e eu trabalhava no escritório de arquitetura como marketing, né? A minha trajetória profissional começou com uma carreira de divulgação, de incentivo. Eu sou formada em turismo e aí eu comecei a trabalhar no escritório que fazia viagens de incentivo. E aí eu sempre gostei muito de pessoas, né? Eu falei assim, poxa vida, o incentivo ele mexe muito com o coração, com a experiência ali do profissional, que eles eram premiados com viagens, só que toda viagem tinha que ter uma experiência. Então tinha que ter um passeio de Ferrari, tinha que ter um passeio de balão, uma experiência gastronômica diferente. Então a gente trabalhava com isso. E aí eu falei, eu quero trabalhar com incentivo. E aí fui fazer faculdade de RH, fiz faculdade de RH, trabalhei depois no marketing com um programa de incentivo para HSBC.
Depois eu vim para o escritório de arquitetura para trabalhar com marketing. E aí eu falei assim, como é que eu vou deixar esse escritório chamativo? Eu preciso chamar clientes, preciso deixar essa página bonita, um site bonito. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a pesquisar e aí eu falei, nossa, que imagens maravilhosas, tal. E me veio a Mariana Orsi de começo, assim, há 10 anos atrás. Comecei a mexer no Instagram, que era terra de ninguém ainda, né? Era mato. E aí eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, nossa, isso existe e tal. E eu comecei a investir numa câmera, assim, semi-entrada, bem básica, com a lente do kit ainda, uma 1850. E aí eu comecei a me apaixonar demais, demais, demais. E aí uma cliente aqui do escritório, porque esse escritório executa obra para outros arquitetos, né? Ela falou, Bia, suas fotos estão muito legais, por que que você não começa a fazer isso? Para outros arquitetos. Aí eu, bom, falei assim, acho que é isso que eu quero Porque da até minha então vida. era só para uso interno do escritório que você trabalhava. Era só para o escritório que eu trabalhava. Então, quem fechava a obra aqui ganhava fotos. Uhum. E aí eu comecei a fazer para outros arquitetos. Na época eu cobrava assim quase nada. Alguns projetos eu não cobrei nada, porque eu queria estudar, eu queria entender esse universo um pouco melhor, embora eu já trabalhasse no escritório, né? E aí eu fui me aprofundando, fiz um curso com a Mari, era um decorado da Tecnisa aqui em São Paulo, e Eu eu fiquei lembro mais desse curso. apaixonada ainda. Eu lembro que quando ela divulgou esse curso eu pensei em fazer, mas acabou que na época estava apertado e tal, não consegui botar isso para frente. Mas eu lembro, Aí, pensei muito em fazer esse curso na época. nossa, e assim, abriu minha mente, comecei a entender um pouco mais sobre a técnica da fotografia, né? Que era uma fotografia mais complexa. E, gostei. Gostei, e aí é isso, tô aqui agora. Mas você, uma coisa que eu não entendi, você já gostava de fotografia antes de de comprar câmera e começar a fotografar pro escritório? Você já fazia fotos para você ou para seus outros clientes? Ou foi uma coisa Uma que você começou curiosidade. lá na hora, lá Uma no trabalho? curiosidade. Eu trabalhei com fotografia de casamento quando eu tinha 15 anos, foi meu primeiro emprego. Deixei passar essa informação aí, faz muito tempo. Então, eu achava que era uma empresa assim inovadora, porque há 15, eu vou revelar a minha idade agora, né? Há 16 anos atrás, 17 anos atrás que eu tive esse meu primeiro emprego, a gente ia nos eventos com uma Cybershot. Tirava Sim. foto de todos os convidados. Aí a gente tinha parceria com um laboratório que ele abria de madrugada aqui em Santo André. E aí a gente mandava as fotos para eles, mandava um pendrive Aham. pelo motoboy. Ele revelava na hora, a gente colocava uma máscara no Photoshop com a foto dos noivos e a foto dos convidados. E aí, no final da festa, os convidados recebiam essa foto. É tipo o que seria as cabines hoje nos casamentos, né? Aquelas cabines Que de seria as fotos. cabines. Aí depois a gente alugou uma impressora fotográfica e aí a gente imprimia já no evento. Aí esse produto que a gente vendia para os noivos chamava fotolembrança. Que massa, que legal. Para quem é um pouquinho mais não pegou essa época, a Cybershot, digamos assim, foram as primeiras câmeras digitais popularizadas, né, para todo mundo. Todo Exato, mundo tinha a Cybershot, a Sony era a Sony, né? Era o sonho de consumo exato. de todo mundo ter a Cybershot. E eu tenho uma ainda. Eu tenho várias câmeras antigas, assim, né? E aí essa daí é uma bem pequenininha, preta, bem legal. Depois eu vou, quando a gente divulgar o podcast, eu vou postar uma foto dela. Massa, muito legal. É, manda pra gente também, pra gente postar lá no Instagram também, quando a gente for Vou postar. mandar, Acho que é uma curiosidade interessante. vou mandar, pode deixar. É, que legal. Mas aí, então, você voltou, começou a trabalhar, né, no escritório, começou a se interessar, fez o curso com a Mari, né, de fotografia de arquitetura, e aí se lançou no mercado. Você foi atrás de pessoas conhecidas, porque esse início é uma coisa interessante, né?
Você falou assim, alguns eu cobrei muito pouco, outros eu não cobrei nada. Comecei com a lente da câmera, eu acho que isso é de uma valia muito grande, porque às vezes as pessoas acham que para a gente começar, a gente já começa, né, com a câmera, com a câmera full frame, com a lente grande angular, né, tudo o ideal, né? Já começamos a fotografar cobrando bem, né? Só que Não, de jeito essa não é a nenhum, realidade, não, né? não, não. Isso é muito ilusório, né? Falam que a fotografia é um emprego de pessoas ricas. Sim, Eu vou explicar isso melhor. A gente no começo não tem como investir muito na fotografia, são equipamentos caríssimos, caríssimos. Tanto que hoje, para a gente fotografar, né? Você pode também dizer com propriedade, a gente, para sair de casa, a gente precisa estar com seguro nos equipamentos, né? Uma lente, ela custa às vezes mais do que uma câmera. Então, eu comecei com uma câmera super de entrada, era uma T5i. Ainda a sim, uma gente Canon. consegui investir legal, uma Canon T5i. Eu lembro que na época eu tinha alguns amigos que estavam morando fora, e aí a moeda do país que eles moravam era equivalente ao real. E era muito barato as coisas lá. Então, essa câmera veio da Polônia com um amigo nosso. E aí eu comecei a fotografar aí com essa lente mesmo, até eu ter condições de comprar uma. Mas antes de comprar uma lente, que ainda assim a câmera não era full frame, né? Tinha o Era corte cropped. ainda, né? E aí eu alugava lente para conseguir trabalhar. Aluguei lente errada, porque eu achava que tinha que ser uma lente grande angular. Então, aluguei uma lente olho de peixe, que distorcia tudo, enfim, até eu começar a entender exatamente como é que funcionava, alugar a lente certinha, 17 milímetros e tal. E aí É, foi. E aí foi. você sabe que você falou da Polônia, né? Eu falei, saudade da Polônia, porque eu fiz intercâmbio em Portugal, fui na Polônia, e realmente era Gostoso. tudo muito barato, velho. Eu ficava louco lá. Tipo, para você visitar a Polônia, para você É, fazer as coisas lá dentro. É porque é um país na Europa, né, que não é euro, tem a própria. E aí ela é o relativamente slot, né? desvalorizada em relação ao euro. É Então, é bem muito, e lá é bacana. muito gostoso, né? Lá tem uma cidadezinha que eu visitei também que chama Zakopane. Não conhecia E essa, não. parece Campos do Jordão. Só que Sim. neva e tal, tem toda a Aham. mágica da Europa, né? E é tudo muito barato. Você vai esquiar, é barato. Você vai fazer uma experiência gastronômica lá, é barato. Foi muito Sabe, ó, legal. olha só, isso eu fiz quando eu era estudante, né, de arquitetura. Uhum. Aí meus professores de faculdade tinham uma lapiseira, um grafite, que ele era mais grosso, super bonito. Quando eu pesquisei aqui, era difícil de achar na época e era caríssimo. Aí eu achei lá, tipo, Ainda é caro, né? Esse ainda é, grafite. né? Minha Aí, filha pediu outro dia, porque tá nesse universo da arquitetura, e aí sim, ela queria também, né? Uma lapiseira dessa com grafite grosso, e é caro ainda, né? é caríssimo. Aí eu achei lá, tipo, super barato, sei lá, era menos de 10 euros na época, o euro era R$ 3. Nossa, Aí eu que falei, legal. "Oxi, vai ser aqui mesmo." Aí eu realizei meu sonho de comprar a lapiseira na Polônia. Isso Eu tenho até aí. hoje aí. Mas, mas é isso, você vê, né, essa coisa de equipamento. Eu comecei também com uma cropped, no meu caso eu comprei com uma Nikon. Comprei nessa viagem, foi quando eu me interessei por fotografia, e aí comprei uma Nikon D3100, 3200, né, com a mesma história, com a lente do kit, a Do kit. 18-5, né, e aí passaram anos, eu comecei a fotografar bem depois, assim, arquitetura, né, então só fazia coisas bacanas, e a mesma história, tipo, comprei na FENAC, que estava tendo uma promoção, aí, tipo assim, já era mais barato que Salvador, ia ter a promoção de aniversário, e aí eu ainda tinha tax free. Então, tipo, saiu tipo muito mais barato do que comprar no Brasil, Nossa, assim, foi um negócio surreal. E aí, enfim, com os anos, né, eu acabei comprando uma 6D, que é a que eu uso até hoje, já tem quase 10 anos que eu uso a 6D, com a com a 18, com a 17, com a 40, 1740. com a 1740, e tô querendo, né, comprar uma R5, mas para quem não tem noção, uma R5 hoje está na faixa de R$ 25 mil no Brasil.
né? Tá muito cara, Só a né? Eu câmera, tô. só a câmera. Eu tenho muita vontade de migrar também, mas há poucos anos eu migrei para uma mirrorless, né? Peguei uma RP, que é a filha a netinha da R5, Sim. É uma das e primeiras, né? é Da uma das mirrorless da Canon. primeiras. E só de migrar assim pro mirrorless já é um salto muito grande, né? É muito, muito legal. Você usa a RP hoje? A RP e geralmente com a 1740. E a cinquentinha para detalhe, que é a nossa queridinha, né? Detalhe, retrato, Você sabe que gosto para muito. detalhe eu uso a 70-200. Ah, eu tenho uma também e eu uso menos, acredita? É? Eu uso Você gosta mais. menos. Eu tenho 50, eu tentei fotografar. Eu não me dou muito bem com a 50. Tipo, tem um amigo Olha meu que é só, apaixonado pela 50 e tal. Eu não consegui me adaptar muito ainda a fotografar com a 50. eu Mas acho tem. que eu tenho também um apego emocional com a 50. Ela foi a primeira lente que eu comprei, porque eu ficava olhando aquelas fotos com fundo desfocado. E há 10 anos atrás, assim, eu achava isso uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Não existia, ó, que nem o iPhone, né, que tem aquele modo Foque no retrato. fundo. Não existia, não existia. Então, para fazer aquelas fotos diferentonas mesmo, a gente tinha que ter uma lente com uma distância focal, assim, mínima para a gente poder fazer uma foto legal, né? Mas você usa a Então, 50 1.8, 1.8 a 1.2. minha. Legal. 1.8. 1.8. Eu hoje tô com todos os minhas lentes são escuras, né? Ou seja, o F mais alto, né? Mas Ah, sim. tô precisando tudo 4, 2 e pouco. Tô precisando me adaptar, ter uma mais a 50 é 1.8, mas assim, é isso, eu não me adapto a usar ela ainda, não consegui Né? me Eu não acostumar. sou a militante do flash, tá? Que não usa flash, mas eu procuro usar menos. Então, uma lente clara para mim, ela ajuda muito, muito para os A retratos. gente Os vai chegar arquitetos nesse pedem muito retrato. A gente vai chegar. Então, aí, já que a gente já tocou nesse assunto, né, já estava programado, eu queria tocar nisso, assim, né? Sobre o uso do flash, da luz contínua ou da luz natural, né? Porque, especialmente, eu tenho perguntado isso. Bom, é uma polêmica entre fotógrafos, né? Tem gente que usa, tem gente que não usa, tem gente que acha que não tem que usar, enfim. Não quero entrar nesse mérito, mas eu quero entender como cada um faz, né? Porque é, tem algumas dificuldades, né? Isso é um assunto recorrente aqui no podcast, para quem já ouviu, pode, pode ver nos outros que eu também perguntei algo sobre isso. Especialmente quando a luz natural não é favorável para a foto, né? Ou Uhum. seja, o retrato da pessoa, às vezes você está no ambiente escuro e aí, enfim, você tem um contraluz ruim, né? No caso seu, usar uma lente mais clara ajuda de fato, né? Quando você está com a luz Ajuda, favorável, né? ajuda. Mas eu quero entender Então, como é que você lida com isso mesmo, assim. ó, eu vou fotografar sempre com uma mala gigante, uma mala de rodinha, porque me ajuda muito. Não sou muito fortona para carregar a mochila. Meu tripé é parrudo, é um Manfrotto, então ele já é muito pesado, né? Eu nunca pesei ele, mas ele é muito pesado. Então, eu já acabo levando tudo por definição, né? Uhum. Eu peço muito vídeo e foto do projeto para o cliente, né? Então, eu sempre programo alguns horários legais para fotografar, pergunto se o apartamento, geralmente faço fotos de interiores, tá? Então, eu pergunto se o apartamento é face sul, face norte, e aí programo um horário que favoreça. Ao contrário do que as pessoas imaginam, às vezes um dia cinza, claro, É te melhor. facilita melhor a fotografar o interior do que um dia que tem um sol totalmente incidente. Então, quando o apartamento é face norte e o sol é muito incidente, eu faço os quartos primeiro, faço a face sul do apartamento primeiro, até esse sol dar uma caída e eu conseguir trabalhar com a luz natural. Então, como eu vou com essa mochila cheia de coisas, eu levo também o flash. Eu não uso o tempo todo, não, a minha fotografia não é uma fotografia que você vê direto, o balfinho do flash ali, não tem muito, mas quando precisa usar, eu uso.
um Né? contraluz que está muito ruim ou num retrato É, de um ambiente que está muito escuro, eu faço uso sim. Eu acho que o fotógrafo ele precisa ter um conhecimento para se salvar, porque a gente trabalha com muita técnica e não dá para chegar lá e entregar uma foto ruim depois, porque ai, eu não uso flash. Ah, eu só uso flash. Eu acho que a nossa entrega pode ser uma mescla. então, eu tava falando isso há pouco, né? Eu gravei um outro podcast antes de estar aqui com você e eu falava isso, tipo, que eu acho que eu sempre tenho, eu não sei qual flash que você usa, eu uso um speedlightzinho comum, né, dessa Yongnuo. Eu quero comprar uma D200 e tal, mas eu ainda uso um Yongnuozinho básico, né? O meu também é É, o Igno básico, acho que é o Igno 450X, alguma eu acho coisa que o assim, meu é um não desse lembro, assim, não lembro o modelo. Também é bom você conhecer o Flash, né? Porque ele escalas, tem né? as estações dele ali, né? Um, dois, três, quatro, as intensidades, né? Não são as estações, são as intensidades. Então, é bom você conhecer o Flash também antes de usar, para você complementar, né? Não deixar a foto branca, né? Não, esse não é o nosso intuito, né? É só você complementar ali para dar um tchan. E aí eu já falava isso, né? Que eu, tipo assim, às vezes eu sempre tenho, porque eu não sei se, por exemplo, eu vou ter um contraluz muito forte. Às vezes, por exemplo, nem sempre eu vou ter uma situação favorável para a luz para mim, né? Por exemplo, um É, arquiteta pode pedir para fazer uma foto dela com um contraluz desfavorável a mim. E aí, eu não vou fazer a foto? vai fazer foto, né? Tipo, não, vem aqui. Tipo assim, claro, você pode até sugerir, não, vamos aqui tentar. Vamos fazer aqui que essa composição aqui tá melhor e tal. Beleza, isso é uma forma de lidar, mas nem sempre o arquiteto aceita. Às vezes o arquiteto quer fazer aquela foto, né? É, E aí, exatamente, e aí exatamente. você vai ficar sem ter como fazer. Eu fico É, pensando muito nisso, sabe? quer ver? Eu vou mostrar até para você aqui na câmera, depois a gente tenta usar essa foto também. Eu tenho uma foto que a minha cliente postou ontem, e era uma foto para lojistas, né? Num Uhum, apartamento, os móveis eram claros, só que o apartamento era na copa das árvores, assim. uhum. E eu tinha pouco tempo para fotografar esse apartamento, porque o cliente ia entrar. E aí eu falei, pô, eu não vou usar o flash aqui, né? Então eu rebati o flash aqui na. Vamos ver se eu consigo focar aqui. Aqui Tá, na tá claro demais. sacada. Ah, tô vendo. Vi agora. É. Só que atrás de mim, onde eu tava, era um teto de madeira. Então não tinha como eu rebater. A foto ia ficar muito amarela e tal. Aham, Então eu rebati o flash aqui na entrada da luz, direto aham. no branco No branco. lá e deu certo. O móvel claro apareceu, a copa das árvores, embora tenha dado uma estouradinha ali no fundo, que eu acho que é um charme também. A gente não pode ter uma foto totalmente lavada e real, não gosto muito. E aí eu deixo dar uma estouradinha aí para tentar aparecer tudo. E deu certo, né? A cliente pediu e a gente chegou no resultado. E quando você faz essa foto, por exemplo, você, além da foto que você fez com flash para poder chegar ao resultado que você queria, você faz outras fotos sem flash, com variações, com flash. Faço. E você é daqueles, porque ainda tem isso. E dentre quem usa flash, tem a pessoa que usa flash de uma forma simples, né, que é ali dar uma estourada para chegar no resultado geral ali que a pessoa quer. E tem aqueles que usam flashes em vários locais na mesma foto, né? E aí tem várias fotos com vários tipos de flash diferentes que depois junta, mescla e dá o resultado que quer, né? Eu uso esse resultado, esse esforço em usar o flash para iluminar vários lugares, eu uso em mais fotos artísticas. Então, por exemplo, eu quero deixar uma foto um pouquinho mais escura e fotografar bem de longe um revestimento usado no banheiro, às vezes um ladrilho muito bonito. Então, eu coloco o flash lá dentro do banheiro, lá perto da janela, para parecer que é uma luz da janela que está entrando, assim. E Uhum. aí, nesse caso, eu usaria mais em vários lugares. Agora, numa foto que eu estou trabalhando no dia a dia,
foto geral assim de apartamento. Eu não uso várias exposições no flash, não coloco ele aqui e ali, misturo várias fotos. Eu costumo fazer só várias exposições com a câmera mesmo. Sim. Só para você ter uma possibilidade, né, por exemplo, estourou muito, aí eu tenho onde recuperar, né? É, e isso é um desafio também que é uma assinatura minha, tá? Isso é uma coisa que eu trago comigo, Legal. é um propósito meu. Eu falo, eu gosto muito de me desafiar a chegar em resultados que os fotógrafos usam diversas luzes e exposições e flashes e luz artificial por trás. Eu tento chegar nisso, nesse mesmo resultado, de uma forma mais simples. Lógico que eu não quero ofender quem usa, mas é um desafio meu, eu gosto disso e eu tenho chegado a muitos resultados com menos equipamentos, equipamentos mais simples. E eu gostaria até de fazer um curso mais para frente com pessoas que têm pouco equipamento para usar o melhor do que ela tem. Cara, isso é muito legal, porque e eu me identifico muito com isso, porque você sabe que eu trabalho muito viajando, né? E Uhum. aí, quando você trabalha muito viajando, e tipo assim, todo mês, é constante, né? Eu tenho poucos equipamentos, né? Até tenho muitos equipamentos, mas não uso eles, né? Eu comecei a tentar chegar numa fórmula de equipamentos que sejam mais simples mesmo, né? Tentar chegar no resultado com equipamentos mais simples e menos equipamentos. Pra você ter, por exemplo, outro dia eu encontrei a Ana Helena, para quem não conhece, a Ana Helena é uma fotógrafa do Conafarc também, e aí eu vim de uma sessão. Maravilhosa, Aninha. É, e aí eu vim de uma sessão, aí eu tava com minha mochilinha, uma mochila normal, assim, e tal. Aí ela, "Oxe, e cadê o seu tripé? Cadê não sei o quê?" Eu falei, tá tudo aqui, dentro da mochila. É isso Inclusive, aí, compacto, a gente aprende a ser mais assertivo, né? inclusive meu tripé é um tripé Manfrotto, mas é um tripé Manfrotto menorzinho, mais leve, Compacto. mais compacto, mais leve, né? Justamente para que, na minha ideia, eu tenho que. Pô, hoje em dia você sabe como é empresa aérea, né? Então eu viajo com minha mochila e uma mala que vai em cima. Dificilmente eu viajo com uma mala com equipamento para Uhum. ter que ir, né, na mala, para poder ter que mandar lá pelo bagageiro do avião e tal, porque a gente sabe que às vezes dá extravio, essas coisas. Então, É. ontem inclusive, eu conheci uma luz contínua que ela é inflável, eu achei incrível. Eu vou testar depois. Tem Caramba! um videomaker que está fazendo um trabalho comigo, ele levou essa lente inflável, assim, ele falou, velho, super salva. Assim, né, para quem está fazendo ali vídeo de celular, até de câmera mesmo. Interessante. Eu uso um bastão de luz contínua, que ele tem um RGB bem variado, assim. Então, uma outra coisa que eu costumo fazer é estudar o brand também do arquiteto. Óbvio que eu tento levar a minha essência, assim, que os fotógrafos, os arquitetos já me procuram é, por se identificar com o meu olhar, né? Com a marca na fotografia, uma fotografia clara, mas eu tento ajustar, às vezes, o meu material para entregar alguma coisa mais próxima ao brand do cliente também. Então, às vezes, eu estou fotografando ou fazendo um vídeo, eu uso uma luz contínua um pouquinho mais quente. Às vezes, dependendo do brand do cliente, eu uso uma luz um pouquinho mais fria. Então, é muito legal o uso da luz contínua, às vezes, também eu gosto. Pois é, na fotografia a luz contínua ainda não uso assim. Eu uso mais quando é vídeo, né? Eu uso Uhum. mais flash quando eu preciso na coisa. Mas, por exemplo, a Paola e Renato que a gente gravou, eles costumam usar luz contínua também. Eu vou começar a Eu fazer fiz esse teste algumas aí. experiências com luz contínua na fotografia. Eu gostei do resultado, mas eu ainda não estou especialista. Eu vou começar a Então, testar para ver. principalmente quando tem brise, cobogó, e a gente não está num horário favorável, que a luz está batendo e a gente quer fazer uma sombra. Então, usar Sim, a luz contínua para fazer uma sombrinha ali, para fazer um detalhe, um charme, eu já usei e gostei muito do é resultado. legal. Bacana. E aí você acha que nisso que você está falando, né, do brand que o arquiteto te passa e tal, entra também essa questão da interpretação do projeto, como você estava falando no início, que eu falei que a gente ia voltar.
É através disso que você tenta interpretar dentro do que o arquiteto te mandou, do que é o projeto. Como é que funciona essa questão da interpretação, né, do projeto? Antes, quando eu comecei, eu estudava apenas o projeto, só o projeto. Então, eu pedia para ele me mandar ali o 3D, né, o desenho que ele tinha, e aí eu vi que aquilo não era só o suficiente para entregar o que eu queria. Então, agora eu tenho uma imersão com o cliente. Geralmente, os meus clientes são pessoas que fotografam comigo recorrente, assim. É, eu atendo mais clientes mais vezes do que algum cliente pela primeira vez. São poucos Legal. que vêm pela primeira vez. Então eu fico um pouco imersa ali no projeto deles mesmo, do que eles costumam entregar para o cliente, né? Então eu vejo no Instagram, geralmente eles têm uma paleta que eles usam. Eu entro no site, alguns têm site, alguns não têm. Então eu entro no site, dou uma olhada. E aí a gente consegue mapear a pessoa, às vezes até mesmo pela roupa que ela usa. A gente já consegue ver se a pessoa gosta de uma coisa um pouquinho mais saturada, se ela gosta de mais leveza, se ela gosta de uma foto um pouquinho mais lavada, se ela gosta de uma foto um pouquinho com contraste maior. Então, tem muita coisa que a gente consegue estudar ali o cliente, pelo material dele, para você entregar alguma coisa que atenda o que ele comunica também. Eu acho que Sim, isso é um esse diferencial. esse é seu lado marketing falando, né, desse É um seu lado conhecimento. marketing. É um Cara, lado marketing, meio psicologia, assim, que eu gosto muito. cara, eu não faço nada disso, eu só chego lá e fotografo. Ai, tá vendo? Então, é Eu isso que no é início eu gostoso, né? A gente conversar com pessoas que são diferentes. Eu sou é, apaixonada pelas pessoas, pela diferença que a gente tem. eu no início eu pedia projetos e tal, mas assim, comecei a entrar no fluxo que eu não tinha tempo de fazer isso, sabe. E Isso é verdade. Tem hora que não aí dá. tipo assim, eu ainda sou só eu, né, eu não sei se você tem funcionário ou não, mas pra mim é bem tipo assim, o tempo que eu tenho que eu não tô fotografando ou editando, eu tô, tipo, dedicando à minha família, entendeu. Então assim, eu acho massa, eu acho ótimo, eu acho que eu acho muito bom, assim, fazer isso, assim, mas eu ainda não consegui encaixar isso na minha rotina, assim, de trabalho. Para mim, fica mais fácil fazer isso por causa da recorrência que eu falei para você. Então, às Sim. vezes o cliente vem pela primeira vez, então ele veio pelo meu olhar. Uhum. Então, é isso. Eu vou sair lá, eu peço projeto, se ele tem de bate-pronto ali, ele me manda um PDF, eu dou uma olhada e vou lá, fotografo e entrego isso. Agora, o cliente que permanece comigo, tem uma hora que eu não posso entregar só a foto que eu vou lá fazer. Ele vai Sim. ficar amarrado comigo ali de alguma forma, né? Então, eu costumo falar que eu aprendo muito com os meus clientes também. Eles me ensinam a fotografar da forma que eles gostam também. É. Eu tenho duas clientes que são extremamente exigentes, assim. E a primeira vez eu falei, cara, eu nunca mais vou fotografar para essas mulheres, porque assim, eu tô fazendo muita coisa errada. Mexeu com a minha confiança, assim, sabe? E aí depois eu comecei a entender um pouco mais o olhar delas. É um olhar mais refinado, o público que elas atendem é um público diferente. E aí eu falei assim, será que eu não valho para elas ou será que eu não estou conseguindo ler exatamente o que elas querem, né? E aí eu achei que minha fotografia foi para outro patamar, atendendo essas clientes. Agora eu já atendo elas há 3 anos e a gente fotografa aí no mínimo 5 projetos por ano, Legal, juntas. legal. Não, quando o cliente é recorrente, fica mais fácil, porque você já conhece, né. Para mim, É. a experiência da primeira sessão é sempre uma incógnita, né, primeira sessão com o cliente, né. Pode ser muito É, legal, pode ser um negócio assim, tipo, é, de não bater, né. Acontece também. Mas o recorrente realmente acontece você muito. vai vai entendendo, né, no processo da pessoa como é que ela aí fica mais fácil, de fato. Mas e aí, beleza, você tem essa questão, né, de que você vê lá como é que a pessoa gosta, o olhar, nã o brand dela. Mas sobre a interpretação do projeto, você quer falar sobre isso ou você quer, tipo assim, o sair do técnico, né? Porque
Isso ainda pode ser uma coisa muito técnica, né? Você contraste e tal, a gente está falando aí de coisas ainda técnicas, né? Uhum. Eu não sei se eu não sei se eu entendi errado, mas assim, na interpretação eu entendo sobre essa poesia mesmo, né? Esse não mostrar apenas o óbvio, né? Na hora de eu acho que tem mais a ver com o ato do fotografar do que com a edição, ou não? Exatamente. Então, também entra numa coisa técnica, porque às vezes a gente quer fazer o que outros fotógrafos estão fazendo. Então, muitos clientes pediam antes para fazer aquele vulto, né? Sim, Ah, pô, a escala humana e tal. E aí falavam assim sobre a escala humana de uma forma muito aberta, sem explicar o que que é a escala humana. Pô, a escala humana é você usar um humano ali para mostrar a foto, por exemplo, você vai tirar uma foto que tem 4, 5 metros de altura de porta. Você coloca uma pessoa ali do lado, para é entender isso que é essa uma relação. escala, é para você entender, né? Então as pessoas estavam usando isso por moda e tal. Aí eu comecei a entender um pouco mais sobre isso. Daí eu falei, pô, mas ainda tá muito técnico e tal, eu não quero essas fotos iguais. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a poesia da fotografia mesmo. Estudar não é que tenha um material Claro sobre sobre isso. isso, claro sobre isso. Estudar é você interpretar. Às vezes você na sua própria casa vê que está entrando uma luz diferente, você colocar o seu pé ali, fotografar, colocar no timer e ver, nossa, o braço desse sofá com o pé ali de uma pessoa vai trazer uma sensação de relaxamento, ou você colocar uma xícara ali do lado. Então tem que ter essa sensibilidade também. Eu gosto muito disso, gosto muito. Mas a poesia na fotografia de arquitetura, às vezes, ela não, a gente não dá tempo de ser muito explorada, Danda. A Uhum. gente já entra numa outra questão, que é a ambientação. Às vezes é o cliente já morando no apartamento. Então, quando a gente tem ali 3, 4 horas para fotografar um apartamento de 200 metros quadrados, é lindo. Quando a gente tem 1 hora, 2 horas, aí a gente tenta arrancar leite de pedra, né? Pois é, como é esse seu processo do fotografar? Você tem uma ordem do qual você gosta de fazer, por exemplo, seja por ordem da casa, ou seja por, tipo assim, primeiro faça abertas, ou eu vou no detalhe? Como é que funciona Eu, isso para você? eu gosto de fazer as fotos abertas primeiro. E às vezes, muitos clientes me contratam por uma diária, porque também tem vídeo, né? Eu entrego muito vídeo orgânico. Meus vídeos não são vídeos cinematográficos. Até o valor dos meus vídeos eu falo que são mais baratos, porque são vídeos orgânicos para você usar ali, postar no dia, engajar e próximo. Né? Uhum, Não trabalho com grandes produções, já fiz vídeo para YouTube, mas hoje não faço mais. uhum. Então, eu fotografo primeiro com a lente mais aberta, pego tudo, depois eu venho com a minha cinquentinha, Entendi. faço alguns detalhes e faço o vídeo também. Fecho o ambiente, porque às vezes o arquiteto ele já quer vir desmontando já a ambientação, e aí eu já vou para o próximo ambiente. Em questão de ordem, de cômodos, Você faz então, as abertas e as fechadas de um cômodo, depois próximo cômodo. próximo cômodo, e faço o videozinho também, e aí próximo cômodo. Aí eu deixo o cômodo vazio para o arquiteto fazer o que ele quiser, ou desmontar, ou gravar conteúdo, porque eles gravam bastante conteúdo também, Sim. né? No mesmo dia, eles aproveitam o dia para fazer tudo, né? É. Que o apartamento ou a casa tá ambientada. A não ser que seja uma casa também, né, Dander? Aí casa, eu já levei 2 dias para fotografar uma casa, para pegar diverso tipo de luz que entra, enfim. Esse é o nosso próximo assunto, inclusive, né? Que você tem mudado um pouco o perfil das fotos que você tem postado no seu Instagram, né? Que isso, no sentido de aumentar a escala do que é fotografado, né? Você tem feito cada vez mais casas, drones, né? E Isso. aí eu queria que você aproveite e venda esse peixe, né? Assim, como é que está sendo essa experiência, né? Para você dessa mudança, porque é uma mudança, né? Uma mudança de tempo, de organização, do que É. fotografar, né, de como fotografar.
Quando a gente fotografa só com a câmera, interiores, o nosso olhar já fica muito treinado, então a gente faz muito mais rápido. O drone foi bom, uma experiência, algumas experiências que eu tive de contratar terceiro. Então eu já comecei a vender isso como um produto meu, como Sim, serviço. E aí eu assinava como direção fotográfica, né? Então eu chamei algumas pessoas até de drone que trabalham com evento, não trabalham com arquitetura, para eu conseguir dar um direcionamento totalmente dentro do meu olhar. legal. E aí eu falei, pô, agora eu vou comprar o meu, né? Aí junto dinheiro, vou comprar o meu drone. E aí investi nisso e eu tô atendendo muito mais, abriu mais a minha gama de clientes, né? Eu tô atendendo muito mais escritórios de engenharia agora, de arquitetura que trabalha com incorporadoras. Então, eles precisam de um mapeamento técnico com o drone para estudar todo o terreno, né? Para fazer o estudo de viabilidade, se vai dar para construir um prédio ali ou não. Também com um vídeo para engenharia de demolição, que eles querem que pegue de cima, e geralmente empresas de engenharia precisam de materiais que mostrem a grandiosidade e o porte grande das obras que eles pegam, né? Então, isso é muito mais possível com o drone, e está sendo muito legal fotografar e filmar essa nova experiência, assim, tô adorando. Você me falou, inclusive, que você tem feito também interno, né? Com drone. Tenho feito interno com drone. Então, o meu drone é um Mini 4 da DJI. Sim, é Ele é igual ao bem meu. compacto, eu acho ele ótimo. E eu desligo os sensores dele, coloco ali a proteção de Corajosa! hélice e mando pau. Eu ainda Mando não, pau eu não- olha, interiores. eu já derrubei um drone, né? Quer dizer, eu derrubei o mesmo drone duas vezes, até que ele findou, né? E aí agora eu comprei o 4 porque ele tem sensores em todos os lados e tal. E É, eu ainda não tenho essa coragem não de desligar os sensores. Mas eu vou, desligo o sensor. Ele já caiu, ele já foi para o conserto, né? Mas eu acho que vale a pena. E é um risco que a gente tem que assumir. Tô gostando muito de fazer esses materiais diferentes. eu tô pensando até em comprar um Neo, né? Pra poder fazer esses internos quando precisa e tal. Ah, legal, Porque é legal. menorzinho, né? Tem as proteções, se cair ali vai dar menos prejuízo, mais baratinho também. O meu tem uma proteção de hélice bem grande, ele fica parecendo um helicópterozinho, assim. É. E dá para fazer interiores, às vezes eu saio do apartamento, assim, pela janela, vou dando Sim. ré, vai, volto. Tô me aventurando aí. Já fiz isso também. Mas é isso. Eu acho que vai evoluindo mesmo, né? O processo da gente. Eu acho que quem ainda não tem experiência, tem gente que não quer fotografar com drone, né? Mas é realmente, além de você conseguir ter uma renda a mais ali, uma possibilidade a mais, às vezes te abre muito outros campos, né? Eu sempre penso na hora de investir em algo, eu sempre tendo a investir em algo primeiro que vai me abrir um campo. Mais do que Perfeito. até melhorar. Tipo, agora eu preciso trocar de câmera, porque realmente está precisando. Tá. Mas, minha câmera tá boa, eu posso comprar uma melhor. Ou eu vou comprar um drone, eu vou comprar o drone. Eu posso trocar minha câmera, ou comprar um flash melhor, um flash que vai Uhum. me dar, né, possibilidade, eu vou comprar um, sabe? Ou uma lente que vai me dar um outro coisa. Então, eu sempre penso em É. coisas que vão abrir campos para mim, né? É o meu primeiro pensamento na hora de investir meu dinheiro em Eu equipamento. acho que quando a gente chega numa maturidade maior aí, a gente já está fotografando há mais tempo, né? A gente já começa a ter essa percepção de evolução. Então, o que que vai agregar mais que eu vou conseguir trazer mais cliente? Porque no começo a Você gente investe mais para melhorar, né? Para aprender mais a usar os equipamentos. E aí depois a é, gente investe para ter mais cliente. você percebe muita diferença das suas fotos hoje para o início? Nossa! Você ainda divulga essas fotos do início? Nossa! Só se for para fazer antes e depois, ou para a gente fazer uma sessão de circo, pode ser. Ai, que dó, meu, mas olha, eu olho com muito carinho pro meu eu de 10 anos atrás,
porque se eu tivesse desistido ali, eu não estaria aqui agora. E quero ver esse vídeo também daqui 10 anos. E quero ser uma Evelyn Miller, Já né? pensou? Inclusive, então, a gente precisa gravar um com ela, que ela acabou de ter uma revista toda publicada só com fotos dela, né? No exterior e tal. Foi bem Lindo bonito, isso. inclusive. Lindo, lindo. O trabalho dela é incrível, uma pessoa com conhecimento técnico, com uma bagagem maravilhosa, traz uma poesia no olhar muito grande. E para quem não sabe, a Evelyn foi a E primeira vamos. presidente do Conafarc, né? Foi uma das fundadoras do Conafarc, então é uma pessoa Tanto que a gente até brinca, né? A nossa presidente. presidente. É, pessoa interessantíssima. Bia, aproveitando, a gente já está caminhando para o final, e aí eu Uhum. gosto de fazer duas perguntas por último, né? Tá. Uma é o que você indicaria, né, para uma pessoa que está começando hoje na fotografia de arquitetura? Qual dica você daria para essa pessoa? Eu daria uma dica para ela parar de fotografar tudo. Para de fotografar tudo. A pessoa que quer. Estou falando de comercial, de uma forma comercial, tá? A Sim, sim, pessoa que sim, quer sim, ser sim. boa em tudo, ela acaba não sendo boa em nada. Parece ser frase de coach, mas não é. Eu não vou entregar um ensaio reborn tão bom quanto uma pessoa que é especializada nisso. Eu não vou entregar uma magia, uma foto que emocione num casamento, porque eu não sou especializada nisso. Mas agora, se eu sou especializada na arquitetura, é minha obrigação entregar uma foto que encante, né? Que emocione. Então, essa seria a minha primeira dica. Pare de fotografar tudo e tenha uma especialização. Legal. E a segunda pergunta é, se você falar um fotógrafo ou fotógrafa, né, que para você seja uma referência muito forte e que você leva a referência dessa pessoa para o seu trabalho, que você gosta de acompanhar o trabalho, enfim, Olha, eu gosto muito, muito de acompanhar a Evelyn, legal. né? Uma fotógrafa veterana aí que está no mercado há muito tempo. A Gabi Daltro, maravilhosa, Gabi. Ela tem uma poesia no olhar muito fascinante. E a Gabi faz outros trabalhos com a fotografia que eu gosto muito, que é mexer com artesanato, é aquele bordado em cima da fotografia. Acho Então lindo também. eu acho que abre muitas vertentes. Eu também faço quadros, então eu gosto muito de acompanhar o trabalho dela. E em questão de projetos fotografados que tenha que me agrade pessoalmente, a Lila Viegas. Leila Vegas. Ela fotografa projetos muito descolados, assim, coisas que eu curto pra caramba, e ela usa uma luz maravilhosa que eu gosto muito. E tem, nossa, uma gama de outros fotógrafos aí que, gente, se a gente for seguir e estudar um pouco sobre eles, a gente fica doido, porque é uma coisa mais linda que a outra. Bacana. Bi, obrigado, viu, pela disponibilidade, por estar aqui participando com a Obrigada a gente. você pelo convite. Aproveita, fala onde o pessoal pode te encontrar, né? Instagram, site, YouTube, o que for. Então, o Instagram, tá? Onde está o meu maior portfólio, é @Bianca Versolato. Me sigam lá nas redes sociais. Obrigado, viu? Um beijo, foi ótimo conversar com você. Beijo, Danda. Tchau, tchau.